Precious is my Savior's blood. Your beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon death's frame. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If love found my soul worth dying for, how wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life and grace to grace. If heaven now owns that vacant tomb, how great is the hope that lives in you? The passion that tore through hell like gold, the promise that rolled back within its stone. If freedom is worth the life you raised, where is my sin? Where is my shame? Oh, Jesus, if love paid it all to have my life, how wonderful, how glorious. My Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life and grace to grace. É isso aí, noivinhas de plantão. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? João Costa chegando aqui para trazer mais um vídeo para vocês em nosso canal do 360 graus. Ia fazer uma live hoje, mas estamos tendo algum problema aqui com a fornecedora da net. Estamos sofrendo com a conexão. E nós achamos mais oportuno acabar gravando esse vídeo para você ter uma qualidade melhor e também não ter problema de ficar travando toda hora. O conteúdo é igual, tá? A única diferença é que eu estou fazendo duas vezes. A primeira da live não deu certo e essa agora que é para valer, tá bom? Então é o seguinte, que nós vamos trabalhar hoje. O tema do vídeo vocês já viram aí, como montar a minha primeira lista de confirmação de presença no Word. Vocês notaram que na semana passada nós fizemos um vídeo. Se você é novo aqui no nosso canal e você não assistiu o outro vídeo falando das regras para montar uma lista de confirmação de presença, não precisa pular esse vídeo agora, tá bom? Seria interessante você assistir esse vídeo até o final, fique, curta, se inscreva, não perca essa oportunidade. Depois você assista o vídeo que nós colocamos a respeito das regras para montar a sua lista de confirmação de presença, tá? Ali você vai encontrar qual nome eu devo utilizar, feminino ou masculino, você vai analisar a questão, o que é subdivisões, eu posso utilizar apelido ou não posso. É um vídeo completo para te ajudar na lista de confirmação de presença, tá? E aqui nós vamos montar a primeira lista no Word. Eu ia fazer um vídeo mostrando à mão como faz essa lista, mas em tempos de tecnologia, em tempos onde todo mundo acaba dominando o Word, vamos partir direto para isso, que vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo.
e eu tenho a total certeza que vai facilitar demais a vida de vocês, tá? Eu vou mudar a tela agora para vocês verem o que eu estou vendo. Aí, no Word. Então nós vamos fazer, eu vou fazer ao vivo e a cores aqui com vocês. E vocês já vão pincelando aí também. Fechou? Bora lá. Seguinte. Como montar a minha primeira lista de confirmação de presença no Word? Lembrando, só ressaltando, já disse isso, mas só para ressaltar, eu não vou me preocupar aqui sobre as regras, porque nós já vimos isso, tá? Então essas regras nós já vimos e vamos partir aqui. O que nós vamos trabalhar de cara é a questão das subdivisões. Isso não vai ter como fugir. Uma subdivisão mais utilizada é a subdivisão da família. Depois nós temos aqui amigos em comum. E eu vou colocar mais uma aqui também. Essa é bastante usada também, que são os colegas de trabalho. Acredito que você, noivinha, tenha no mínimo essas 3 subdivisões. Mas, João, eu posso acrescentar outras subdivisões? Claro que pode. Você pode colocar assim, ó, colegas da faculdade. Pode colocar amigas, sei lá, amigas do yoga, um exemplo, e etc. Você pode colocar quantas subdivisões você achar mais apropriado. Levando em consideração que o que é importante você entender sobre subdivisões. As subdivisões elas servem para você entender qual convidado entra em qual categoria, a mais apropriada. Porém, não adianta você criar 80 subdivisões, sendo que 65 delas são com pelo menos um convidado. Então, por exemplo, trabalho, futebol, não funciona. Trabalhe com as principais subdivisões: família, amigos em comum, colegas de trabalho, colegas da faculdade, que já dá uma enxugada na sua lista. Praticamente só essas subdivisões já foi 90% da sua lista. E aí você tenta encaixar se há a necessidade de você criar mais outras subdivisões. Fechou? Vou deixar essas aqui por enquanto para nós irmos trabalhando em cima delas. Deixa eu colocar uma coisa aqui interessante para já dar uma divisão aqui, beleza? O que eu vou fazer para simplificar? Eu vou criar aqui, vou me utilizar eu e minha esposa como referência para nós montarmos a nossa lista de confirmação do nosso casamento, tá? Então a referência que eu vou utilizar aqui é o meu nome com a minha esposa. E o que é interessante você notar é que na sua lista de confirmação de presença, deixa eu mudar aqui pra gente bater um papo. Na sua lista de confirmação de presença, não tente fazer essa lista igual eu estou ensinando você a fazer aqui no Word, os dois ao mesmo tempo, na mesma lista, tá? Faça a sua lista de confirmação baseada nas suas subdivisões com todos os seus convidados. Peça também para o seu parceiro, para o seu noivo fazer a mesma coisa, tá? Explica para ele o que é subdivisões, que é família. E eu sempre aconselho você começar pela família, porque quando você começa pela família, normalmente a maioria dos seus convidados já é família. Então vai ficar mais fácil para você encaixar todo mundo e depois partir para as próximas subdivisões. É claro que você pode e deve ir, eu já acho que terminei família, já quero entrar amigos em comum, já parte, eu lembrei de fulano da família, volta lá, faz. Então a vantagem do Word é que você tem essa facilidade com a plataforma, você consegue linkar isso da melhor forma possível, tá? Então é importante não esquecer ninguém. Lembrando que dessa lista você vai tirar, vai colocar outros nomes. Então não fique tão atrelada à questão de que tem que ser perfeita essa primeira lista, esse primeiro modelo. Esquece isso, tá bom? Não fique preocupada com isso não, ok? Voltando aqui. Então, vou utilizar aqui a referência do João e Camila e eu vou colocar aqui as 3 principais categorias que eu utilizaria no meu casamento hoje, tá? Então, ficaria assim, ó, família do João
amigos em comum vou colocar só amigos em comum, que já dá para entender que é de ambos. Eu vou colocar assim, ó, colegas de trabalho do João. É interessante fazer dessa forma, é como se estivesse desenvolvendo mesmo um trabalho de conclusão de curso. Porque quando você entende isso aqui, colocar os nomes vai ficar fácil, porque você pode se deparar com família sua e a do seu parceiro. No caso aqui, família do João, família da Camila. Amigos em comum, o nome já diz, é um amigo que é comum de vocês dois. Amigos que não são comuns devem entrar em outra subdivisão, colegas de trabalho, faculdade, etc. Tá? Amigos em comum é relacionado ao casal, tanto do João como da Camila no caso desse exemplo. E o terceiro caso, que é o colega de trabalho, se não faz parte, por exemplo, do amigos em comum, você pode colocar em colegas de trabalho. Isso aqui vai te dar um norte, vai te dar um help muito grande quando você for fazer a setorização ou a numeração das suas mesas. E sabendo quem é quem, vai ficar fácil você desenvolver a questão da praça ou de mesa para o seu layout do seu salão depois. Vai ficar muito mais fácil. Qualquer dia desse eu vou ensinar você a fazer um layout de salão. Fechou? Então vamos lá. Família do João. Deixa eu usar o sistema aqui. É a cor de realce do texto. Eu vou colocar aqui um azulzinho para a família do João. Para amigos em comum, eu vou colocar aqui um rosa, só para entender que as subdivisões têm essa diferença. E aqui eu vou colocar, deixa eu ver essa cor aqui, dá para enxergar bem aí? Dá. Vou colocar esse tom aqui. Então, começando aqui pela família do João, nós vamos trabalhar aqui o primeiro nome. Vou colocar aqui, ó, João, Marta, Thalita, Davi, 3 anos. Ah, João, eu sou perfeccionista e gosto de colocar os nomes em maiúsculo. Põe, tem problema. Vou aqui para você não ficar com toque. Ó, tá? Então o que você vai entender? A cada primeira linha. Então o que vai ficar fácil para você entender aqui? Cada linha dessa vai ser um convite agora, tá? Então na hora que você pular para a linha de baixo, o que você vai entender? Que é um outro convite. Vamos lá. Então, ó, como eu falei para vocês, aqui é um convite. Partindo para a linha de baixo vai ser um segundo convite. Então vou colocar um exemplo aqui, ó, José Cláudio, Cláudia, Júnior, Daniela. Ok? Aqui nós temos um outro convite com um grupo de família. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pular e vamos acrescentar mais pessoas nessa família para ficar fácil a compreensão. Vamos lá. Jean, Jaqueline e vamos colocar o Matheus aqui, por exemplo, 4 anos. Para ficar fácil para entender. Ok? Vou colocar aqui mais um exemplo para vocês entenderem. Eu vou só contextualizar, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, Pereira e Gabriela. E vou deixar uma observação aqui no Pereira que nós vamos voltar daqui a pouco aqui. E aqui que vai ser o fio da meada que eu quero explicar para vocês. E vou citar mais um exemplo aqui, vou colocar Lucas e Gabriele. Fechamos, tá? Então aqui você vai, deixa eu mudar a tela. Você vai descrever todos os seus convidados aqui, tá? No meu caso, a minha família aqui para especificar para vocês, para ficar de forma fácil e tranquila. Eu especifiquei aqui 1, 2, 3, 6 pessoas, 6 convites para ficar fácil para vocês, tá? Partindo desses convites, não lembro de ninguém mais da família. Bacana, vamos partir para os amigos em comum. Vamos lá. Douglas e Liliane.
Anderson, Gilmara, Fabrício, Catarina e... Deixa eu mudar aqui para ficar fácil. Deixa eu colocar assim, Fagner, Catarina. Imaginar aqui, Wendel e Catherine. Vou colocar mais um exemplo para ficar fácil para vocês aqui, ó. Pablo, Carol. Vocês perceberam? Eu não sei se vocês tiveram essa sacada, mas olha, ó, a maioria dos nomes aqui eu coloquei, ó, sempre o masculino, tá vendo? Masculino, ó. Entra numa das regras que eu citei lá no outro vídeo que eu falei pra vocês, tá? Fechou, amigos em comum? Colegas de trabalho. E aqui nós vamos ter uma possível quebra das regras de que o nome masculino deve ser o titular do convite. Vamos conversar um pouquinho aqui. Primeiro, uma das regras para você entregar o seu convite, para você montar a sua lista de confirmação de presença, é entender que o nome masculino, o anfitrião, o responsável daquela casa, ele tem que ser o titular daquele convite, ok? Mas você vai perceber aqui no colegas de trabalho, colegas da faculdade, que vai haver situações que, por exemplo, você trabalha com a Fernanda, tá? Só que aí a Fernanda ela é noiva do Guilherme. Só que você não tem tanto contato com o Guilherme. Você já ouviu, já foram em alguma festa juntos, etc. Só que você não tem contato com o Guilherme na mesma intensidade, na mesma amizade com a Fernanda. Então, como que você entregaria esse convite? Vamos lá. Se você for seguir a regra, o que a regra diz? Diz que teria que ser Guilherme e Fernanda. Essa é a regra. Mas, nesse caso, seria um pouco estranho você entregar esse convite no nome de Guilherme e Fernanda, porque você não tem tanto contato, tanta amizade com o Guilherme como com a Fernanda. Então aqui você vai abrir uma exceção à regra. Não pode ser uma coisa rotineira, é uma exceção mesmo. Então ficaria o correto nesse caso seria utilizar Fernanda e Guilherme. Seria uma exceção à regra dizendo que o anfitrião, o homem, teria que ser o titular desse convite, tá? Aqui tudo bem. Agora vamos imaginar um outro cenário onde nós temos aqui o Danilo e nós temos a Bianca. Ok? Você trabalha com o Danilo, porém você conhece a Bianca também. Vocês já foram em muitos eventos juntos, então você tem uma amizade muito grande com o Danilo na mesma proporção que a Bianca, mesmo a Bianca não trabalhando com você, por exemplo. Como que você entrega o convite? Nesse caso, você mantém a regra do Danilo e da Bianca. Então, assim, parece ser complicado essa regra inicialmente para absorver, porque é uma coisa que você talvez nunca viu na vida, mas quando você fazer as 3, 4, 5, 6 primeiras linhas das famílias, você vai perceber que vai ser muito mais fácil desta forma. No dia do evento, você vai facilitar demais a vida do segurança, porque ele, quando chegar lá com a lista de confirmação de presença, o correto, que eu vou orientar você aqui durante os vídeos, é perguntar qual o nome do convite. Então, se você chega e você não monta a sua lista de confirmação de presença com as regras corretas, então vai ter pessoal chegando lá como Fernando e Guilherme, Catherine e Wendel, Douglas e Liliane, Lucas e Gabriele, Carol e Pablo. Então vai ser essa salada de frutas onde você vai dificultar a vida do seu segurança. E você dificultando a vida do seu segurança vai ser um tempo a mais que vai fazer com que aquela família fique mais tempo na fila de espera, a fila com mais convidados vão aumentar e aí vai gerar um desconforto tanto pela parte do segurança, que pode ficar nervoso, isso pode acontecer,
os convidados ficarem um pouco chateados pela demora, porque as pessoas elas querem tudo para ontem. Então você tem que ficar ligado nisso. Então você precisa seguir essas regras. João, mas a regra do masculino, mas se tiver, por exemplo, só a Valentina, eu não convido ela pro casamento? Claro que convida, né, neném? Se ela não tem namorado, se ela não tem noivo, se ela não é casada, se ela não tem filhos, é somente a Valentina, o que você vai fazer? Você vai mandar um convite pro nome da Valentina, que é ela, ok? A regra vai ser aplicada na questão de quando namora, noiva, tem família, é casado, essas paradas. Mas normalmente você vai convidar a pessoa normal. Ah, mas ela arrumou um paquera faltando 2 semanas e nós já entregamos o convite. Aí entra no outro cenário se você vai permitir que o namorado vá ou não. Se sim, o convite vai permanecer como Valentina e você na lista de confirmação, depois que ela vai estar pronta no Excel, aí sim você vai acrescentar o nome dele para ficar fácil para os seguranças no dia. Porque normalmente o nome que não está na lista complica demais e aí você tem uma questão de tá aí no bicão? Quantidade de cadeira, mesa, talher, não porque você é chata de que não deve ter a quantidade de pessoas, mas se você está fazendo um casamento onde as mesas são contadas, os talheres, os copos, os guardanapos, todos os detalhes são na quantia naquela que você fechou com o buffet, qualquer pessoa que vai a mais vai atrapalhar, não é porque você é chata, é porque não tem lugar para montar. Ah, João, mas eu vou montar mais 3 mesas de 10 lugares cada. Tá, mas aí você vai pagar 30 pessoas a mais? 30 pessoas a mais num cenário onde o buffet é R$30 é uma coisa, são R$900. Agora, onde um buffet é de R$200, são R$6.000. Se você acha que esse valor é viável para você, entregando um convite de forma correta, pedindo para fazer a confirmação de presença, alguma coisa está errada aí. Demais, tá? Mas dando continuidade. Classifiquei para vocês aqui essas 3 subdivisões: família do João, amigos em comum e, por fim, colegas de trabalho do João. Lembra que eu citei o Pereira? Esse Pereira aqui, normalmente é o sobrenome desse cara. Pode colocar dessa forma no convite? Não pode, você tem que pegar o nome. Então não seria Pereira, tá? Por exemplo, esse cara chama Roberval. Ah, mas Pereira é mais bonito que Roberval. Não, o cara não chama Pereira, o cara se chama Roberval. Se ele tem problema com o nome dele, esse problema é só dele, tá? Porque quando o segurança perguntar o nome do convite, ele não vai falar que ele é o Pereira, ele vai falar que é o Roberval. E se você conhece esse convidado como Pereira, esse convidado ele não tem nenhuma intimidade com o seu segurança. Então no dia ele vai informar o nome. Então qualquer coisa relacionada a apelido, sobrenome, esses detalhes tem que fugir fora disso. Esquece. Você precisa colocar o bendito nome. Tem que ser o nome. Mesmo que o cara chama paralelepípedo, não importa. Que ele se vire com a mãe dele, você tem que tirar isso da sua reta, tá? Eu vou classificar os primeiros nomes, ó. Eu vou deixar em negrito. E eu já vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Vamos lá. Vou colocar aqui. Tem algumas regras, mais uma que eu vou passar, você vai ver no outro vídeo. Mas pelo menos aqui eu já vou revisando. Quando você assistir o vídeo lá, você já vai saber fazer a lista. Nesse caso aqui certinho para você no Word. E também você já vai pegar as regras. E aí você vai voar na sua lista. Porque uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça... Enquanto eu mudo aqui, a gente já vai batendo um papo. Uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça, noivinho, é o seguinte. A complexidade da outra pessoa não deve ser a sua complexidade. O medo da outra pessoa não deve ser o seu medo. Então você já deve ter ouvido aí que a lista de confirmação de presença ela é super chata, ela dá trabalho, porque, nossa, as pessoas elas não têm noção. Meu, tudo isso tem um pingo de verdade nesse ponto. Mas a grande questão, as pessoas elas são pegas na lista de confirmação de presença porque elas não fazem no tempo apropriado como deveria ser feito. Então, por exemplo, elas fazem a lista de confirmação de presença sim, só que elas vão fazer depois que os fornecedores já foram todos fechados. Ah, mas meu Deus, eu aloquei um espaço para 200 pessoas e aí
tem 250. Aí começa aquela loucura, um fica apertado em cima do outro, desde colocar a mesa de 8 lugares, vai colocar a mesa de 10 lugares. Você queria uma mesa de bolo de 6 metros, vai ter que diminuir para uma mesa de 4 metros. Pista de dança queria uma 8x8, vai ter que colocar uma 4x4, porque o espaço agora... Então assim, você vai ter que se adaptar, porque você não seguiu a forma correta, o processo correto de fazer isso. Então sai fora, não dê bobeira nesse ponto, porque senão você vai cair do cavalo, esquece. Foge disso, tá bom? Foge disso. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu coloquei... Deixa eu mudar aqui a telinha para vocês. Então, por exemplo, ó, eu coloquei aqui, ó, João, classifiquei o João. Aqui eu tenho 3 pessoas, 4 pessoas. O João, a Marta, a Thalita e o Davi. Então, como que vai ficar? O titular do convite é o negrito lá, que eu especifiquei, João, e nós vamos substituir o segundo nome, como que são mais que 2 pessoas, nós vamos substituir a Marta, a Thalita e o Davi por família. Olha como ficaria. Então, quando você terminar, olha isso, quando você terminar de montar todos os nomes, todas aquelas linhas de convite, tudo bonitinho, fechou, finalizou, tá correto, vimos, revimos, tiramos, colocamos, a agonia tá batendo, o que você vai fazer? Esse processo aqui. Você vai verificar, não precisa negrito, eu só estou fazendo para ressaltar para você. Então, o primeiro nome aqui e depois o família. Isso aqui vai ser o nome do convite. Então, quando você for entregar o convite para essas 4 pessoas, vai ser um convite apenas. E no convite vai ter uma tag ou até mesmo caligrafado nesse convite, João e família. De forma bem organizada, de forma bem tranquila. João e família. E dentro desse convite você vai ter 4 tags de confirmação. Deixa eu mudar uma coisa aqui, esse design. Vamos ver se vai me atrapalhar esse design. Não, ficou bom pra vocês, tá saindo bacaninha. Olha que beleza, ó. Olha isso. Então você vai ter, olha essa sacada que vai facilitar a sua vida, ninguém te fala isso, tá? Então você vai ter lá o convite de João e família, que é o titular do convite João, e o família, porque eu tenho ao todo 4 pessoas, e aí são 4 tags de confirmação que vão estar dentro desse convite. No vídeo anterior tem um modelo de tag, tanto para o sistema de confirmação ativo, onde você deve ligar para os seus convidados, ou uma pessoa de confiança faz isso para você, ou você pode utilizar o método RSVP, que nós não gostamos, mas aí você fica a cargo do que você achar mais apropriado para o seu evento. Afinal de contas, é o seu casamento, tá bom? Pegando outro exemplo aqui, ó. Você percebeu que José Cláudio, Cláudia, Júlia também tem 4 nomes? Eu vou descer um pouquinho aqui, depois nós voltamos para os próximos, ó. Como ficaria esse convite? Fala pra mim. Eu sei que você já vai dar de cara. Roberval, maravilha. Primeiro nome tá certo, ó. Roberval. E o que acontece depois? Eu coloco o nome da pessoa, da esposa do Roberval, que seria a Gabriela, ou eu coloco família? Responde aí pra mim. Gabriela. Essa é a forma correta de você utilizar. Mas, João, me explique porque ficou confuso. Vamos lá. Quando você tiver e no máximo a segunda pessoa, você vai utilizar o nome das 2 pessoas. Lembra o exemplo que eu dei aqui embaixo? Valentina. Como esse convite seria entregue? Valentina. Ponto. Ok? 2 pessoas. Danilo e Bianca. Fernanda e Guilherme. Pablo e Carol. Wendel e Catherine. Fagner e Catarina. Seria o nome do convite. Anderson e Gilmara. Não. Anderson e família. Por quê? São mais do que 2 pessoas. Anderson, Gilmara e Fabrício. João, mas não faz sentido agora. Meio que não precisa fazer sentido agora, porque lá no Excel vai fazer sentido para você. Porque lá no Excel você vai ter a coluna de setor, que é as subdivisões. Do lado você vai ter o nome do convite, que aí vai fazer sentido de você, por exemplo, colocar João e família. E logo na coluna ao lado você vai ter especificado os nomes das pessoas daquele convite. João,
Marta, Thalita e Davi, e depois as colunas de idade, que é interessante você classificar aqui na sua lista. Por que é importante você colocar as idades na sua lista? Porque quando você for contratar o seu buffet, você vai perceber que vai ter situações onde o buffet não cobra certa idade, cobra meio para certas crianças e entra como adulto. E se você já tendo especificado até 10 anos as crianças, você vai conseguir depois ter menos trabalho para ajustar e informar de forma precisa para o seu buffet a quantidade de adultos, de crianças que não pagam e de crianças que pagam meia. Então vai ficar muito mais fácil para você. Então para de preguiça e faz a lista de forma corretinha, colocando os números, a idade até 10 anos, porque vai ficar fácil para você. A pessoa não vai saber, né? O convidado seu não vai saber a respeito disso, de qual a idade da criança. É sua, vai estar na sua lista, não para ela. Isso não vai no convite. O que vai no convite é o João e família, que é a parte que vai externa, e dentro desse convite vai 4 tags, normalmente de 1,5 por 3, 2 por 4 em centímetros, informando, limitando essa quantidade de pessoas. Roberval e Gabriela. E aqui nós vamos colocar a quantidade de tags, que são 2 tags de confirmação. Olha que maravilha. Vamos voltar aqui para o segundo exemplo. Como ficaria esse caso? José, Cláudio e família, porque são mais do que 2 pessoas. Quando é mais do que 2 pessoas, você precisa colocar a família, você precisa fazer essa substituição. E aqui nós vamos colocar uma tag para o Cláudio, para a Cláudia, para o Júnior e para a Daniela, que são 4 tags de confirmação. É isso que você vai fazer, que você precisa se atentar. E por último aqui, vamos pegar o caso do Jean. Ficaria como Jean e família. E aqui nós teríamos 3 tags de confirmação de presença. 3 tags de confirmação. Por que 3 tags? Uma para o Jean, outra para a Jaqueline e por fim uma terceira para o Mateuzinho. É isso, tá? É isso que nós vamos utilizar. Deixa eu voltar aqui pra gente bater um papo. Coloca uma coisa na sua cabeça. Não existe esse cenário onde as coisas são difíceis, onde é impossível. Ok, tá meio complicado, pessoas dizendo que você pode fazer tudo e que você pode ser quem você quer ser. Tá difícil pensar assim. Seja um Pablo Picasso, um Mozart, né? Um Beethoven. Você pode, com muito esforço e dedicação, sim, mas você vai ter que pagar o preço. Se você não tem o talento que Beethoven tinha, você vai ter que se esforçar muito mais para poder se aproximar nisso. É o caso do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo deixa muito claro que ele não tinha o mesmo talento do Messi. Como ele compensava isso? Treinando. Treinando. Muito simples, tá? Então, assim, o medo das pessoas não deve ser o seu medo. Coloca isso na sua cabeça, tá? Se as pessoas elas têm problema com a lista de confirmação de presença, você tem que avaliar o porquê. Porque elas não tiveram a instrução que você está tendo. Então, você precisa ficar ligada a respeito disso, tá? E aí, quando você for fazer a sua lista de confirmação de presença no Word, você fica atenta às subdivisões. Quanto mais subdivisões você tiver, é interessante, ok? Faça a lista separada do seu parceiro, mostra para ele como faz a lista, deixa ele fazer a lista dele e você faz a sua lista separada. Ambos transcrevam isso para o Word e depois você vai transformar numa lista só no Excel, que é aí onde você vai pegar a sua lista, você vai pegar a lista do seu parceiro e aí juntos você vai passar isso para o Excel. Eu acredito que até o final de outubro ou final de novembro nós vamos estar mostrando para você como que faz essa lista no Excel, tá? E aí você vem com as subdivisões. Lembrando, essa primeira parte aqui, ó, você não se preocupa com isso agora. O que você deve se preocupar? Com
o titular, que deve ser baseado nas regras que eu te falei, e depois você vem fazendo isso para todo mundo. Fez? Pula uma linha, escreve o outro. Pula uma linha, escreve o outro. Pula uma linha, escreve o outro. Coloca todo mundo. Achou que terminou a família? Parte para a próxima subdivisão. Achou que acreditou? Esqueci desse. Volta aqui, vai lá e coloca o nominho. Não dá bobeira, tá? Encaixa todo mundo aqui da melhor forma possível. Colocou todos de forma bem organizada? Vem classificando tudo bonitinho. João e família, só para os primeiros, para você ter essa noção. Que quando você for fazer isso no Excel, é muito automático. Aí você não acaba perdendo tempo aqui. Opa, é mais do que 2 pessoas, então eu vou utilizar João e família. Opa, são 2 pessoas, então eu tenho que trabalhar com o nome das 2 pessoas. Roberval e Gabriela nesse caso, é uma pessoa só. No caso a Valentina, opa, é um nome só. Então no Excel vai ficar muito mais fácil para você entender, você colocando as nomenclaturas, utilizando de forma correta as linhas, utilizando as colunas de forma fácil, vai ficar mais fácil para você, garanto, tá bom? Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Foi um vídeo bem interessante. Lembrando que a partir desta próxima semana, ainda começando o novo mês, que vai ser outubro, acredito que dia 6 de outubro, nós já vamos começar com a live mesmo, nós vamos resolver os problemas técnicos. E a ideia é fazer um ao vivo e um vídeo toda semana. Então nós vamos ter pelo menos 2 vídeos aqui no nosso canal semanal a respeito disso, tá bom? Aqui na descrição do nosso vídeo você vai ter relacionado as nossas redes sociais, o nosso Instagram. Tem o nosso e-book que está fresquinho, com mais de 100 páginas, os 7 passos, tá? Você precisa fazer o download lá, é gratuito. Nós estávamos cobrando R$ 59,90 por esse livro. Nós cortamos isso para poder te ajudar. Então, se você está nesse processo de planejamento, faça o download. Só a plataforma que ela vai pedir algumas informações lá para você poder fazer o download. Senão aquele lance de máquina, eu não sei explicar. Tecnologia a gente não domina todas as coisas, mas é uma coisa que umas informações que a própria plataforma onde nós hospedamos o nosso e-book pede para você poder fazer o download de forma gratuita. Nós temos outros e-books e esses outros e-books aí eu espero que em breve você possa fazer a aquisição deles. Nós diminuímos também a questão econômica, mas não é nada que você tem que assistir esse vídeo e tem que comprar, nada disso. Tá bom? Faça a sua lição de casa, aplique essa lista de confirmação de presença e aí sim você vai ver o que vai encaixar para sua vida, tá bom? Nós nos encontramos aí no próximo vídeo. Valeu, abracinho!